Para você que é um microempreendedor individual, eu vou te explicar se você vai ser obrigado ou não a declarar imposto de renda pessoa física. E já vou logo te avisando, não é só porque você é MEI que você é obrigado a declarar, certo? Hoje eu vou te mostrar na prática, inclusive como calcular. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito se você tem essa dúvida. O MEI, ele é uma pessoa jurídica e também é uma pessoa física. E levando em consideração que o valor tributável é R$ 28.559,70 ou superior, pode ser que ele tenha que declarar sim, seja obrigado a declarar sim o imposto de renda à pessoa física. E outra coisa muito importante, a declaração de imposto de renda à pessoa física, ela te dá mais credibilidade se você quiser financiar um automóvel, se quiser financiar um imóvel ou até mesmo fazer um empréstimo. Então, a declaração de imposto de renda, ela te dá mais credibilidade junto às financeiras. Primeiro vamos entender o que é um rendimento tributável e o que não é um rendimento tributável. Por exemplo, o salário é um rendimento tributável. O prolabore, a retirada de prolabore, também é um rendimento tributável. Vai ter lá o desconto de IR. Agora, por exemplo, os rendimentos que não são tributáveis é a poupança. Existem alguns investimentos que não têm incidência de imposto de renda, que é, por exemplo, a LCI, a LCA. A distribuição de lucros também não tem incidência de imposto de renda. Então, essa é a diferença dos rendimentos tributáveis e os rendimentos não tributáveis. Dito tudo isso, vamos agora um pouquinho aos exemplos práticos. Como o MEI não precisa de uma contabilidade, a Receita Federal disponibilizou um percentual como se fosse uma margem de lucro para quem é comércio e indústria e para quem é serviço. É uma presunção de lucro para essas empresas. Então, como é que fica? 8% para comércio e indústria e 32% para quem é prestador de serviço, para os serviços. Então, vamos ver como é que fica isso? Vou dar aqui alguns exemplos. Bora aqui para a tela do computador que vai ficar mais fácil para você entender. Bom, vou começar aqui com o exemplo de cálculo de serviço. Eu botei aqui um valor de 33 mil de faturamento total do ano de um microempreendedor. Vamos lá. Aí eu joguei a alíquota de 32%, que é a presunção de lucro. Aí dá aqui 10.560. Aí como é que faz o cálculo? Você diminui o lucro do faturamento total. Aí fica assim: o isento é o lucro, que é o 2.560, e o rendimento tributável é o de R$ 22.440. Aí, nesse caso, não será obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Por quê? Porque para ser obrigado, ele tem que ser R$ 28.559,70 ou maior que isso. Então, nessa situação aqui, nesse exemplo que eu dei, realmente o MEI ele não vai precisar fazer a declaração de imposto de renda à pessoa física. E se você está gostando desse conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e a curtir o vídeo também. E até compartilhar, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar a muitos microempreendedores. Agora vamos a um outro exemplo. Esse exemplo aqui é, no caso, um comércio. Um comerciante, ele faturou no ano 33 mil. Eu usei exatamente o mesmo valor, 33 mil reais, com a presunção de lucro de 8%. Aí fica 2.640. Eu joguei os 8% sobre os 33 mil. Aí deu 2.640. Aí como é que fica? O rendimento isento, que é o lucro, é os 2.640 e o rendimento tributável é o de 30.360. Então, o que aconteceu aqui? Nessa situação aqui, o microempreendedor ele vai ser obrigado a declarar o imposto de renda à pessoa física. Por quê? Porque o valor tributável é maior do que R$ 28.559,70. Então, nessa situação aqui, nesse exemplo aqui, o MEI ele é obrigado a declarar imposto de renda à pessoa física. E as despesas do microempreendedor individual? Onde é que entra nisso tudo? Vamos lá. Se você é um microempreendedor organizado, você guardou todas as suas notas de compras, certo? Notas de compras emitidas contra o seu CNPJ, porque é muito importante. A gente só consegue aproveitar as despesas nessa situação, se você comprou contra o seu CNPJ. Caso contrário, não tem como aproveitar. E se você insistir nisso, em aproveitar e abater isso do seu rendimento,
o que vai acontecer? Você pode cair na malha fina e aí você não vai ter como comprovar e aí você vai pagar uma multa. Então, é prejuízo. Então, se você tem as notas contra o seu CNPJ, aí sim você consegue abater. Caso contrário, é melhor não abater nada. Lembrando também que existe um limite de compra para o microempreendedor, que é de 80% sobre o faturamento. Então, a gente precisa respeitar esse limite. Por quê? Tem MEI que, inclusive, é desenquadrado. Ele vira uma ME por excesso de compra. Então, isso é muito importante ficar atento a essa questão também. Bora aqui para a tela do computador novamente, que eu fiz aqui um exemplo bem rapidinho para vocês entenderem como é que vai ficar aí a situação. Vamos dar um exemplo aqui de comércio, tá? O faturamento total de 33 mil, aí joga as despesas, 10 mil reais, e aí o saldo, aí fica um saldo de 23 mil. Nesse exemplo aqui, o MEI, ele não é obrigado a declarar o imposto de renda, porque não chegou ao valor de R$ 28.559,70. Nessa situação aqui, ele não é obrigado a declarar o imposto de renda. Tendo qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder e me segue lá no Instagram, @IsabelaRuiter. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.